Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Quão grande é o meu Deus. Ah, Jesus, como eu tenho prazer na tua presença, Senhor. Ah, Senhor, como não vale a pena viver sem a tua presença, meu Pai. Amado da minha alma, olha aí, meu Deus, as pessoas que estão aí, meu Pai, ouvindo e assistindo, meu Pai, a ministração da tua palavra. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, visita a casa de cada um, visita a vida de cada um, meu Pai. Visita as necessidades do teu povo, Senhor. Repreende toda a aflição, toda inquietação, meu Pai. Repreende todo olhar contrário, meu Deus, tudo aquilo que não vem de ti, toda a palavra maldita, proferida, lançada, meu Pai. Deus, maldição sem causa não acha repouso, meu Senhor. Eu quero repreender sobre as nossas vidas todo o mal, meu Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém, queridos. Como vão vocês, meus amados? Mais uma vez eu estou aqui neste dia para trazer uma palavra da parte do Senhor para o meu e para o teu coração. É uma palavra linda que sempre que Deus fala comigo, minha alma se alegra, porque é uma palavra de esperança, é uma palavra de promessa. E Deus ele já vinha falando comigo desta palavra já há algum tempo que Deus ele vem falando comigo através desta linda mensagem. E a palavra que eu trago para os amados nesta tarde encontra-se no livro de Ageu. Ageu no seu capítulo 2, no seu versículo 5 até o 9, que nos diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, meu espírito habita no meio de vós, não temas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus por esta mensagem. Obrigada, Espírito Santo. Continua a falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, são promessas que Deus ele tem para com as nossas vidas, né? E Deus ele está sempre nos trazendo à memória aquilo que vem nos trazer esperança. Deus não deixa que as nossas esperanças venham se acabar. Deus não deixa que a gente deixe de desacreditar nas promessas, mesmo que a circunstância diga que não. Mesmo que o cenário não seja favorável àquilo que a gente deseja, àquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. É quando tudo diz que não, é que o que Deus ele projetou para as nossas vidas vem e acontece. O inesperado do Senhor chega para as nossas vidas, meus irmãos. O inesperado do Senhor chega. E a palavra já diz, inesperada é quando a gente menos espera que Deus ele age ao nosso favor. Muitas vezes a gente está cheio de expectativa, olhando para o lado e para o outro, da onde é que virá o meu socorro? Mas o meu socorro e o seu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra.
Às vezes a gente cria tantas expectativas, às vezes a gente fica imaginando como é que vai ser a bênção, de onde é que vai vir, como é que vem, Senhor. Se eu tenho visto tudo acontecer ao meu redor, mas na minha vida não, papai. E aí, Jesus, como é que eu fico diante das promessas do Senhor? Cadê as promessas que não chegam, meu Senhor? Cadê as palavras que outrora eu ouvi? Cadê os vasos que um dia o Senhor usou para falar comigo sobre as promessas, sobre os presentes que o Senhor disse que me daria? Às vezes que eu abri a minha mão e eu recebi do profeta algo que o Senhor estava liberando sobre a minha vida, meu Senhor. Meu Deus, quanto tempo já se passou, meu Pai, e as promessas não chegaram, meu Senhor. E aparentemente as coisas só têm piorado, meu Pai. A cada dia uma novidade que eu recebo de derrota, meu Senhor. Meu Deus, o Senhor está vendo que não tem como acontecer, meu Deus. Meu Pai amado e querido, o que é que eu devo fazer para que as promessas do Senhor se cumpram na minha vida, meu Pai? Deus, eu estou cansada de esperar, meu Senhor. Deus, eu não tenho mais forças para esperar. Deus, será que a melhor coisa que eu tenho a fazer é desistir, meu Deus? É parar de projetar, é parar de sonhar, é parar de acreditar, meu Senhor. Pai, me socorre, Pai, me ajuda, porque eu não tenho mais esperança. Sabe, queridos, tudo isso que eu falei para vocês é que um dia eu vivi. São coisas que a gente ainda vivencia, na verdade, porque o tempo da espera é doloroso. Mas enquanto isso, Deus está moldando o vaso e vai ter que esperar, porque o tempo do Senhor não é o nosso. E é esse tempo de espera que requer de nós lágrimas, que requer ver as bênçãos acontecerem na vida de outro e como é que está o teu coração diante das bênçãos que os outros têm conseguido diante dos teus olhos. Será que você tem deixado o seu coração ter inveja? Será que você tem deixado o seu coração se contaminar com a falta de esperança? Será que você tem dado ouvido ao inimigo quando ele soa, tenta soar nos nossos ouvidos? Você conhece alguém que já realizou promessas? Por que você está na expectativa da sua? Porque eu já ouvi, queridos, isso do maligno. Mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. Porque o Deus que nós servimos, ele não é homem para mentir, ele não é filho de homem para se arrepender das suas promessas. E Deus, mais uma vez, ele vem com a palavra de esperança para as nossas vidas. Olha que Deus é esse. Deus poderia prometer e no tempo dele ele cumpria a promessa. E a gente que espere, e a gente que se dane, a gente que sofre, a gente que acredite ou desacredite, ele é fiel para cumprir mesmo. Mas Deus, ele é tão misericordioso. Deus, ele nos ama tanto. Deus, ele se compadece com o nosso sofrimento, que ele via, né, os servos dele para dizer sobre as promessas que estão de pé, que a gente não desanime, que a gente não pare, que a gente não desista. Aleluia. Sabe, queridos, às vezes a gente tem que pregar aquilo que a gente está vivendo. Quantas vezes a gente prega aquilo que até no nosso coração a gente, no momento, não estava acreditando que iria mais acontecer. Mas durante a ministração da palavra, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, começa a haver vida dentro daquele que está ministrando a palavra do Senhor. Oh, aleluia. E nos meus momentos onde eu achava que não havia mais esperança, Deus chegava para mim e falava: ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. Não é assim, queridos, que Deus faz conosco? Pois é. Deus, ele é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. E onde é que eu quero chegar através dessas palavras que eu mencionei aqui para vocês? Deus, ele tem falado comigo, ele quer falar com você neste dia através do livro de Ageu. Ageu no seu capítulo 2, no seu versículo 5 até o 9. E o Senhor, ele nos diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito,
Meu espírito habita no meio de vós, não temas. Vou repetir. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, meu espírito habita no meio de vós, não temas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Olha aí, queridos, a palavra que Deus ele traz para nós neste dia. Quando ele fala que, segundo a palavra da aliança que fez conosco, quando a gente saiu do Egito, Deus disse que o Espírito dele estaria no meio de nós. E mais adiante, Deus ele fala que tremerá todas as nações, mas virá o desejado de todas as nações. E encherei a casa de glória. E aí ele fala que dele a prata, dele é o ouro. E que a glória desta última casa será maior do que da primeira. Aleluia. Não chegou ao nosso coração aquilo que Deus ele tem preparado para nós, não, queridos. Não chegou ao nosso coração. E é por isso que muitas vezes a gente se aflige. Porque a gente olha para as nossas condições e não vê como acontecer a promessa do Senhor em nossas vidas. Mas porque não chegou ao nosso coração aquilo que Deus ele tem para conosco? Porque não vai vir de nós, vem dele. Aleluia! E é surpresa do Senhor para as nossas vidas. Essa palavra que Deus levantou o profeta Ageu, quando o povo encontrava-se em um período de calamidade. Essa palavra Deus usou o profeta Ageu para encorajar o povo a novamente levantar um templo de adoração ao Senhor. Esse povo ele tinha vindo de um exílio, do exílio babilônico, onde esse exílio durou 70 anos, o povo cativo ao império, por consequência do pecado. Mas mesmo assim, Deus tinha promessa na vida daquele povo. E Deus muitas vezes usa das circunstâncias para nos corrigir, queridos. Tem gente que muitas vezes está sofrendo, mas é o processo da desobediência. É o processo da dureza do coração. É o processo de insistir em andar em caminhos tortuosos. E mesmo assim, Deus ainda age de misericórdia. Quantas vezes a gente ouve falar na televisão, nas redes sociais, de pessoas que foram alvejadas com tiro, mas sobreviveu. Há poucos dias eu vi passar na televisão uma mulher que tomou 10 tiros, estava no hospital, em estado grave, mas estava viva. Só o fato dela ter dado entrada no hospital, isso já é o sobrenatural do Senhor. Quem sabe aquele período que ela encontra-se ali, eu não sei se ela ainda está ou já saiu, não sei o resultado final da história dela. Foi um período que Deus levou ela a refletir dos seus caminhos tortuosos que ela estava andando. E tem pessoas que saem de um momento desse com vida. E alguns deles ainda saem sem sequela para fazer a obra do Senhor. Para que haja um testemunho. Para que vidas venham a ser alcançadas. Para que através do testemunho daquela pessoa, outras pessoas venham andar no caminho correto do Senhor. Então, queridos, analise-se o homem a si mesmo. Como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que está o teu templo de adoração ao Senhor? O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Como é que está o seu templo? Como é que está o nosso templo do Senhor? Como é que está a manifestação da presença de Deus nas nossas vidas? Nós carregamos a presença do Senhor, queridos.
Nós carregamos a arca do Senhor. Nós temos a responsabilidade de agir como filhos do Senhor na terra. Nós temos que manifestar aquilo que nós somos diante do Senhor. Tem gente em desespero, tem gente falando besteira, tem gente blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, simplesmente porque está no processo da espera, porque está no período de ser tratado pelo Senhor e não está tendo paciência, e pior do que a falta de paciência é pecar diante dos olhos do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos ensina a sermos pacientes, a termos bom ânimo, a esperar com paciência no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão. Só que tem pessoas que, além da falta de paciência, estão pecando diante dos olhos de Deus. Só a sua falta de crer no que Deus prometeu já é pecado, queridos. Você não está levando em consideração que o seu Deus, ele é o dono do ouro e da prata, para cumprir tudo aquilo que ele falou que iria acontecer na sua vida. E esse povo aqui, os escolhidos de Deus, o povo de Israel, encontrava-se assim, aflitos, porque o templo de adoração não estava mais como era antes. Aquele templo rico, aquela riqueza que Salomão havia construído outrora, havia sido destruído pelo Império Babilônico. E aquele povo estava preso àquele ambiente de riqueza, de ouro e de prata, com tudo aquilo que Salomão teve os recursos financeiros para construir. Porém, esse povo volta do exílio sem condição mais de construir aquele templo rico de adoração. Tem muita gente presa à aparência. Tem muita gente não dando credibilidade aos pequenininhos na fé. Aqueles que Deus levanta falando errado em cima de um púlpito, gaguejando, mas está ali fazendo o ide do Senhor na posição de obedecer, porque entende que esse é o chamado, e tem gente criticando aquele que Deus levantou para levar a mensagem do reino, a mensagem da cruz. Tem gente criticando levitas, cantores do Senhor, escolhidos do Pai em adoração, porque não tem uma voz bonita. E como é que está o teu templo diante do Senhor? Porque esse povo estava na expectativa de um templo ornamentado, bonito. Mas a sua vida diante do Senhor estava um caos. Tinha vindo de um exílio. Tinha vindo de um processo que eles passaram devido à sua teimosia, devido ao seu pecado. Ainda se achava na moral, na condição de querer um templo bonito para adorar ao Senhor. E Deus, por bondade e misericórdia, usa o profeta Ageu para mandar aquele povo se encorajar e reconstruir o templo. Vai e reconstrói. Aqui nos versículos anteriores ele fala: o que é que adianta suas casas adornadas, seus chãos batidos, se o seu lugar de adoração está em ruína e vocês estão procurando aparência, lugares bonitos para vocês cultuarem ao Senhor? O que adianta você estar cuidando do que é seu e a casa do Senhor está de qualquer jeito? O que é que adianta você estar de aparência, a sua casa está toda linda, mas a sua vida com Cristo, a sua vida espiritual está um caos. O seu templo de adoração não adora mais ao Senhor. Em vez de ser um templo de adoração, se tornou um lugar de vergonha. Queridos, Deus tem falado com o povo dele nessas últimas horas. A intenção do Senhor não é que ninguém se perca, mas que todos nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Já está tudo preparado, já está tudo pronto a qualquer momento. As trombetas vão tocar. Esse céu vai se abrir como papiro e Jesus voltará para buscar a tua igreja. E o povo está distraído, ó, preocupado com promessa. Cadê, papai? Cadê, Jesus, a minha promessa? Ó, Senhor, mas o da direita se cumpriu, o da esquerda se cumpriu. E eu, Senhor? Vai cuidar da sua vida espiritual, vai cuidar do seu templo do Senhor. Vai se converter a cada dia, vai viver para a glória de Deus, vai adorar, sobe ao monte, vai pegar madeira, reconstrói o templo de madeira, mas reconstrua lugares de adoração em espírito e em verdade para o Pai. Porque Ageu aqui falou, usou as suas palavras por intermédio de Deus para despertar aquele povo. Sobe ao monte, pega a madeira, mas reconstrói o templo do Senhor, volta a adorar.
E o povo está querendo um lugar bonito, o povo quer viver de aparência. Ah, não, mas eu não quero congregar naquela igreja porque ela é muito humildezinha para o meu porte. Humildezinha o quê, meus irmãos? Vai ver como é que está o seu templo de adoração, vai ver como é que está você diante do Senhor. Depois de tantas misericórdias que Deus manifestou aqui na vida do povo de Deus. Como no versículo 5 aqui, que eu li, fala, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O povo saiu do Egito. Deus deu toda aquela proteção. Deus supriu toda a necessidade do povo. E lá na frente, o povo foi construir imagem de escultura. E a glória que era de Deus, o povo deu a um Deus estranho. Queridos, quantas vezes estamos assim diante da presença do Senhor? Ah, mas eu vou para a igreja. Ah, mas eu leio a palavra. Olha, eu prego, viu? Eu prego mais do que meu irmão. Você precisa ver eu pregando. Oxe, a igreja vira quando eu estou pregando. Ah, é? A igreja vira? Ah, você prega melhor do que todo mundo? Ah, sua voz é mais bonita, você adora melhor do que outro? Ah, é? E como é que está o seu templo de adoração? Como é que está você diante dos olhos do Senhor? Em vez de se preocupar com as promessas, vai se preocupar como é que está você diante dos olhos de Deus. Como é que nós estamos diante do Senhor. Queridos, Deus ele tem falado com a sua igreja. Deus ele tem despertado. Desperta tu que dormes. E o povo aqui estava dentro de uma promessa. E Deus falando, não se preocupa com templos bonitos não. Já acabou, já passou. O que Salomão fez lá atrás, fez. Agora eu estou preocupada é como é que está vocês após ter voltado do exílio. Será que vocês aprenderam durante esse processo que vocês passaram? Durante o império, o castigo de Nabucodonosor? Será que vocês aprenderam com a consequência que vocês mesmos procuraram para a vida de vocês? Sendo que o Senhor havia levantado profetas para lamentar, para chorar, como ter as lamentações de Jeremias, como Jeremias sofreu pela desobediência daquele povo, e Deus levantando profetas para advertir. Se conserta o seu altar, olha os caminhos que você tem andado, olha os seus pensamentos, vigie os seus julgamentos, parem de crítica, e vou olhar para a vida de vocês, como é que está vocês diante de mim. E Deus aqui usando os profetas, usando o profeta para divertir o povo, para encorajar o povo. Vai lá, volta a me adorar. Importa que vocês voltem a me adorar. Eu não estou me importando com o templo bonito, não. Eu não estou me importando com suas vestes, não. Eu não estou me importando com a sua casa, se ela está ornamentada ou não. O que eu quero de vocês é uma verdadeira adoração. É que vocês me adorem em espírito e em verdade. É que vocês me busquem. Mas não é adoração cantando louvores ao Senhor, não. É a sua vida reta diante do Senhor. É você amar o seu irmão como a ti mesmo. É você se alegrar com aqueles que se alegram. Ah, meu irmão foi abençoado, eu vou lá me alegrar com ele de fato e de verdade. Ah, meu irmão, ele recebeu uma bênção aí, e eu quero me alegrar com ele. E você ir lá e se alegrar com seu irmão. Bora, meu irmão, fazer um culto de ação de graça aqui, porque o que Deus fez na sua vida, eu pude contemplar e eu vi que foi a boa mão do Senhor que fez tudo isso. Então, queridos, muitas vezes a gente está querendo palavras que venham massagear o nosso ego. Ô, papai, mas está doendo, eu tenho esperado tanto, o Senhor não tem tido misericórdia de mim. Não, papai, não tem visto, Senhor, como eu estou sofrendo. E olha que eu tenho procurado te servir da melhor maneira. Você não faz mais do que a sua obrigação. Você foi chamado para a glória de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Só que Deus, Ele é um Deus de aliança. Deus, Ele vela pela sua palavra. Deus, quando Ele fala, se cumpre. A não ser que a gente que tome caminhos, né, diferente daquilo que o Senhor projetou para nossas vidas. Peça para Deus viver alinhado com a vontade do Senhor. Isso é que importa para o Pai. Promessa é apenas um presente, é a honra que Deus Ele quer nos dar. Eu vou te honrar, eu vou te presentear. Eu vou cumprir as minhas promessas na sua vida. Mas primeiro, aprenda a viver antes da promessa.
Pare de criar expectativa só nas promessas e aprenda a viver para a glória do meu nome. Porque mesmo assim esse povo parece que não aprendeu. 70 anos dentro de um exílio e o povo volta ainda cheio de manias, cheio de manias. Misericórdia, misericórdia, meu Deus. Misericórdia de nossas vidas. Né? Então, queridos, essa é a palavra que Deus ele traz para os nossos corações neste dia. Que a gente venha até estar atento à voz do Senhor. Que a gente pare de criticar aquele irmãozinho que a gente olha e vê que não está bem espiritualmente. Vá orar por ele. Vá orar por ele em vez de você ficar criticando. Chame seu irmão para orar. Ó, meu irmão, vamos orar. Não precisa você dizer para ele o que você está vendo nele, não. Chame ele para orar. Não precisa você estar subindo e descendo com ele, não. Apenas chame ele para orar. Se você tem alguma resistência contra o seu irmão, ore por ele. E se você tiver oportunidade, chame ele para orar. Cada um tem as suas debilidades. Cada um tem os seus problemas. Né? Tem pessoas que a gente julga, mas a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. O importante é que ela está dentro da casa do Senhor. É na casa do Senhor que é o lugar de conserto. É melhor ela estar lá, desagradando a você, mas agradando a Deus porque está na presença, do que estar como muitos que estão criticando e estão do lado de fora fazendo besteira. Dê graças a Deus que o seu irmão está dentro da casa do Senhor, em vez de você estar criticando. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Querido, não foi essa palavra que eu preparei, não. Não foi essa palavra que eu preparei, não. Mas o Espírito Santo de Deus está falando aqui totalmente diferente daquilo que eu projetei a falar. No meu coração eu desejava falar sobre a glória da segunda casa, sobre as bênçãos que a gente vai receber melhor do que aquilo que a gente criou expectativa no passado, que a gente se alegre porque as promessas estão de pé, que não chegou ao nosso coração, que Deus tem preparado para nós, que as promessas estão tudo bonitinha para ser entregue, mas não foi isso que Deus começou a falar aqui em mim, no momento em que eu comecei a explanar a palavra. Então, povo de Deus, que a gente não se comporte como esse povo aqui. É um povo que foi castigado, é um povo que foi massacrado, é um povo onde teve a sua cidade sitiada por esse império terrível. É um povo que se envolveu na idolatria. É um povo que viveu 70 anos sob o império. Teve pessoas que nasceram dentro do império babilônico. Teve pessoas que nasceram antes, viveu o tempo bom do Senhor, se corrompeu e pagou o preço. Teve pessoas que não se corromperam, mas estavam dentro daquele cenário desse império babilônico. Assim como foi Daniel. Viu, queridos? Então que a gente venha aprender com o Senhor nesta tarde. Que a gente venha analisar como está as nossas vidas diante dos olhos do Senhor. Que a gente venha cuidar do nosso templo, se preocupar como é que está o nosso templo, a nossa vida. E não está se preocupando como é que está o templo físico. Claro que eu não estou me referindo à igreja, à casa do Senhor. A gente tem que zelar pela casa do Senhor, pelo templo, pelo lugar que a gente sai para cultuar. Mas tem gente que está muito preocupada com os afazeres da casa do Senhor. Tem gente que está agoniada. Ai, meu Deus, mas eu tenho que mostrar serviço para o meu pastor, eu tenho que correr, eu tenho que fazer mais do que o meu irmão, para mostrar para o meu pastor que eu trabalho mais do que ele, para ser mais útil na casa no templo do Senhor do que meu outro irmão, para quando eu tiver aqui, ó, uma oportunidade de consagração, meu pastor ver que eu fiz ele me consagrar. Oh, irmãos, é tempo perdido. É melhor que nem faça. Vá consertar o seu altar diante do Senhor. Porque esse templo aqui, o povo estava preocupado, como é que o templo está. O templo já estava em ruína, já não tinha mais aquela riqueza. E Deus estava preocupado como é que estava o povo diante do Senhor, diante dos olhos de Deus. Vá consertar o seu altar, vá viver como Deus quer. Vá viver para a glória de Deus, que não adianta estar fazendo tantas coisas na casa do Senhor. E a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento com os seus irmãos. Deus anda abominando, Deus anda se entristecendo. Então, queridos, com tudo isso, Deus ele nos ama. Com tudo isso, Deus ele nos ama.
E ele fala aqui, né? Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, ele é o dono da riqueza, ele dá a quem ele quer, ele enfeita quem ele quer, ele orna quem ele quer, porque dele é tudo isso. E às vezes é muita vaidade no nosso meio, de forma desnecessária, porque o próprio Deus mesmo dá, mas se ele quiser tirar, ele tira, porque ele é Deus, o controle é dele, né? Ele quer saber como é que está a gente diante dos olhos do Senhor. Aí ele fala aqui, a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que o Senhor quer, que a gente se preocupe em viver a glória da última casa. Né? Aqui Deus já estava prometendo, não se preocupa com o templo, não. Não se preocupa com aquilo que você viu antes, não. Se preocupa com agora, com a glória da última casa, que vai ser maior do que da primeira. Amém, meus amados? Então, que Deus abençoe. Essa é a palavra que eu trago da parte do Senhor para o meio e para o teu coração. Fico feliz com esse Deus, porque a gente projeta falar algo, mas o Espírito Santo vai lá e faz tudo conforme Ele quer. Apenas eu sou boca do Senhor aqui na terra para fazer a vontade do Pai. E desde ontem que eu estou com essa mensagem aqui para falar, mas no meu coração eu estava desejosa em falar de outra maneira. Mas Deus aqui Ele fez conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Vamos orar, né? Vamos continuar em oração, porque para o crente estar de pé tem que orar, tem que ter palavra, tem que jejuar e tem que viver a palavra, porque até isso faz parte, né, de como nós estamos diante dos olhos do Senhor. Em vez da gente perder tempo falando tanta besteira, fala da palavra, medita na palavra, começa a falar com voz alta. Não é falar que a gente quer, então vamos falar da palavra do Senhor. Amém, queridos? Que Deus assim abençoe a vida de vocês. Vamos orar encerrando aqui esta mensagem do Pai da eternidade, do Príncipe da Paz. Amém? Ô Espírito Santo, obrigada pela tua mensagem, Senhor. Obrigada porque eu não projetei falar nada disso, foi o Senhor que falou por intermédio da minha vida. Obrigada, meu Deus, porque eu entendi também o que o Senhor quis falar comigo, Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque tudo é para ti, por ti são todas as coisas. Mais uma vez eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda, nos capacita a entender, a viver e a pregar a tua palavra, Senhor. Deus, assim eu te oro, abençoe a vida do teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.